Olá! Conforme a gente combinou, este é um curso focado na prática, em a gente construir aqui um processo de gestão orçamentária que gere resultados. Assim, no decorrer das aulas, a gente vai criar juntos um processo de gestão orçamentária para uma empresa fictícia do setor de confecções. Mas o ideal é que você utilize o modelo aí da sua empresa, ou ainda de uma empresa, de um modelo de negócio que você conhece, de algum amigo seu, ou de uma empresa que você está acostumado. Isso porque, trazendo aí os conceitos para a sua realidade, vai ficar muito mais fácil assimilar todo o nosso conteúdo e também as suas dúvidas vão surgir de forma muito mais natural e você consegue compartilhar aqui com a nossa equipe ou com o nosso fórum. Vamos iniciar a nossa segunda aula, onde a gente vai criar o nosso ambiente de planejamento e também alinhar alguns conceitos básicos. Antes da gente iniciar as projeções, é fundamental a gente alinhar um conceito bem importante dentro do trabalho aí que a gente vai realizar nas próximas aulas. Então, dentro desse módulo de planejamento orçamentário que a gente está agora, a gente vai trabalhar a projeção em duas óticas. A projeção de resultado, pela ótica de competência, e a projeção de fluxo de caixa, pela ótica de caixa. Essas duas óticas vão nos entregar o que a gente tem aqui na imagem da esquerda, que é o nosso demonstrativo de resultado, né, o DRE, e a ótica de caixa irá nos entregar aqui a projeção de fluxo de caixa. Então essas são duas óticas de como a gente visualiza aqui as entradas e as saídas, né, as receitas e as despesas da empresa e projeta aí os nossos resultados. Então vamos entender aqui cada uma dessas óticas. Primeiro, o regime de competência. No regime de competência, o registro do evento, seja da despesa, seja do investimento ou da receita, se dá na data que o evento aconteceu. Então a contabilidade, ela define o regime de competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador, ou seja, na data do documento, não importando quando vai ser pago ou quando vai ser recebido. Falando do regime de caixa, é o oposto. Aqui a gente considera o registro dos documentos na data do pagamento ou recebimento, como se fosse mesmo ali uma conta bancária. Então a gente só considera o evento quando de fato ele entrou ou saiu do caixa da empresa. Portanto, a principal diferença entre o regime de competência e o regime de caixa é que no primeiro deles a gente utiliza a data que a compra ou a venda aconteceu e no segundo a gente considera a data em que o dinheiro efetivamente entrou ou saiu do caixa da empresa. É bem simples, né? E por que a gente está alinhando esses conceitos? Pois a gente vai primeiramente trabalhar projetando o nosso resultado, então a competência, e ao final a gente também vai projetar o caixa, tendo essas duas visões bem poderosas e bem importante, tá? Elas são complementares aí para a gestão da sua empresa. Para ficar mais simples, eu trouxe aqui um exemplo. Imagine que a sua empresa realizou uma venda de R$60 mil para um cliente no mês 1, e essa venda foi parcelada em 6 vezes iguais. Analisando o comportamento no fluxo de caixa, essa imagem exemplifica exatamente o conceito que a gente falou anteriormente. Então, mês a mês, essa venda foi parcelada em 6 vezes, então no mês 1 eu vou ter 10 mil, no mês 2, 10 mil entrando no meu caixa e assim por diante. Então aqui exemplifica exatamente o comportamento de uma visão de caixa. Eu estou contabilizando aqui mês a mês conforme o evento foi registrado no caixa da empresa. Já o comportamento no demonstrativo de resultado, ou seja, pela ótica de competência, a gente vê uma visão bem diferente. Por mais que eu receba de forma diluída esses 60 mil mês a mês durante 6 meses, na minha ótica de competência eu vou visualizar essa informação somente no mês 1, ali registrando uma venda de 60 mil. Então, na ótica de caixa, isso vai aparecer lá na nossa projeção de fluxo de caixa, e essa visão de baixo é o que a gente vai ter no nosso demonstrativo de resultados, no nosso DRE. Com um exemplo, fica ainda mais simples da gente entender esses conceitos. Vamos falar agora das premissas orçamentárias. Lembra que a gente conversou sobre as premissas orçamentárias quando a gente estava abordando o fluxo de um processo de gestão orçamentária no estado da arte? Então, agora a gente vai precisar voltar nela, pois são essas premissas que vão nortear aí o nosso trabalho durante todo esse módulo aí de planejamento orçamentário. Então, as premissas orçamentárias, elas são como balizas aí que vão nos guiar nos próximos passos do planejamento orçamentário. Você pode pensar nelas como as regras do jogo,
né? Ou seja, aquilo que a sua empresa não abre mão durante o processo de planejamento. E a gente precisa fazer um levantamento junto aos decisores da empresa para a gente entender quais são essas premissas e principalmente documentá-las para a gente não perder elas de vista durante o processo de planejamento. Pensa principalmente se você está aí com um orçamento descentralizado, onde vai haver a participação de mais gestores, a gente precisa passar uma base para esse pessoal para que o processo de planejamento não fuja, né, dentro do que está nos objetivos aí da empresa. Caso a sua empresa possua um planejamento estratégico formal, essa etapa vai ser muito mais fácil, né? Porque todas as premissas orçamentárias já devem sair do próprio processo de planejamento estratégico. Então você já fez uma análise macro do cenário econômico, já mapeou a situação atual da empresa, né, a parte interna, e já fez a definição dos objetivos estratégicos. Então o próximo passo natural é utilizar essas 3 etapas para definir as premissas orçamentárias que vão garantir que a gente planeja aí de forma consistente, né? E depois a gente vai partir para a elaboração do orçamento empresarial. Caso a sua empresa não possua um planejamento estratégico, é preciso resgatar números mais informais, né, mas não menos relevantes, como é o caso das metas globais da sua empresa, né, suas metas de vendas e assim por diante. Então, algumas perguntas-chave que ajudam a encontrar essas premissas são, por exemplo, quanto a sua empresa espera vender, quanto espera crescer mês a mês, se vai haver alteração no quadro de pessoal, né? Então a gente está propício aí a ter ou não alteração de pessoal durante o nosso exercício orçamentário, qual vai ser a política de prazos médios de pagamento e recebimento, né? Então eu vou poder vender a prazo, quanto vai ser esse prazo, para a gente entender o quanto vai impactar, né, no nosso DRE, no nosso caixa. E finalmente, qual que é o resultado, né, esperado no final do ano. Mais importante do que entender quanto a gente vai vender, quanto a gente vai ter de despesa, é quanto que a gente espera de resultado aí no final do ano. Então, se você não tem um planejamento estratégico formal, essas perguntas aqui, alinhado às metas da empresa, vão te auxiliar a criar aí as premissas orçamentárias. Então, você concorda comigo que elaborar todo um processo de planejamento sem responder, por exemplo, essas perguntas seria como entrar num voo aí sem saber o destino final, né? A gente está fazendo toda uma etapa de planejamento sem mesmo saber aonde quer chegar. Agora que você entendeu o conceito das premissas orçamentárias, a gente precisa elaborar o quadro de premissas orçamentárias, conforme essa imagem aqui que eu trouxe para exemplificar. Claro, pessoal, que esse daqui é um quadro de exemplo, tá? Cada empresa vai variar muito aí de acordo com o seu cenário. Este quadro separa as premissas em internas e gerenciáveis, ou seja, aquelas variáveis que eu possuo um controle trabalhando internamente e ajustando o meu planejamento, né? Então a gente trouxe como exemplo aqui a meta geral de vendas, né, de unidade por ano, depende apenas dos planos do meu time comercial, né? Então eu tenho controle sobre essa variável. A capacidade máxima de produção, de novo, depende apenas dos planos de expansão, né, e também do meu time de produção, se vai dar conta ou não dessa produção, ou ainda horas extras máximas, ou seja, qual que é o teto aqui aceitável que a gente vai permitir de horas extras. E eu também tenho premissas que são externas ou não gerenciáveis. Aqui entram variáveis de mercado, as quais eu preciso, claro, ficar de olho, pois elas influenciam diretamente o meu negócio, mas sobre as quais eu não tenho um controle direto. Mas eu posso elaborar o meu planejamento, utilizando, por exemplo, a simulação de cenários, né, que a gente vai ver mais à frente, de forma que a empresa esteja melhor preparada para as mudanças nessas variáveis. Então, um exemplo que a gente trouxe aqui é, por exemplo, o preço de matéria-prima, né, ou a cotação do dólar. Eu não tenho controle por essas variáveis, mas eu posso tranquilamente criar um cenário aqui, imaginando aqui, supondo uma flutuação no dólar ou até mesmo uma flutuação na minha matéria-prima base. E posso também já preparar um plano de ação aí, tendo outros fornecedores que possam suprir essa variação e o meu resultado não ser tão afetado. Para efeito de planejamento orçamentário, estes dados, depois de aprovados pela diretoria, eles devem ser rigorosamente seguidos e tomados como verdade, né, servindo de parâmetro base para todas as demais projeções da empresa. Então, todos os gestores
precisam olhar para esse quadro aqui e entender, compreender ele para fazer o seu planejamento. Ficou com dúvida na hora de projetar? É sempre bom dar uma conferida nesse quadro para entender se a gente não está desviando do nosso foco, do nosso objetivo principal. Agora que você já aprendeu o que são as premissas orçamentárias e como montar um quadro de premissas orçamentárias, a gente precisa entender qual metodologia orçamentária que a gente vai utilizar aqui no módulo de planejamento orçamentário para as nossas projeções. Existem aí dezenas de metodologias que a gente pode utilizar para planejar e acompanhar um orçamento. Então, citando algumas, a gente tem aí o orçamento base zero, o orçamento base histórico, o estático, o orçamento flexível, o orçamento contínuo, o orçamento revisado, o orçamento matricial e também o orçamento colaborativo, que pode permear aqui as demais metodologias. Cada uma dessas metodologias possui aí as suas particularidades e se adequa melhor a determinados modelos de negócio e principalmente também ao estágio da empresa, né, o estágio de maturidade onde ele é aplicado. Esse é um tema que a gente não vai nos aprofundar aqui no momento, mas os nossos materiais de apoio aqui do curso, a gente vai te fornecer um e-book que aborda cada metodologia orçamentária, suas vantagens, desvantagens, para você se aprofundar bastante nesse tema. E em breve também a gente vai lançar uma videoaula explorando a fundo essa temática. Por momento, a gente precisa entender qual metodologia que a gente vai trabalhar nesse módulo. Na prática, como a gente vai partir aqui da premissa que a gente está elaborando um primeiro orçamento, a gente vai nos ater a duas metodologias para construí-lo, que será o orçamento base zero e o orçamento base histórico. É importante ressaltar aqui que essa metodologia que a gente vai aprender no curso, as ferramentas que a gente vai utilizar, o quadro de premissas, o próprio Twizy que a gente vai utilizar aqui para facilitar o nosso processo de planejamento, eu posso encaixar qualquer uma dessas metodologias. Não preciso me ater ao base histórico ou ao base zero. A gente só vai focar aqui no orçamento base zero e no orçamento base histórico para facilitar as coisas. Então, como saber qual metodologia utilizar? O OBZ parte da premissa que a gente vai iniciar aí todas as projeções sem tomar como pressuposto os valores históricos. Ou seja, a gente vai iniciar do zero, utilizando apenas o embasamento aí dos gestores de cada departamento e também o conhecimento de mercado e do nosso modelo de negócio. Esse método, embora ele seja trabalhoso, né, já que ele precisa envolver vários gestores, envolve muita discussão, ele é um bom método para a gente iniciar, já que ele exige uma reflexão em cima de todas as contas e também linhas de receita da empresa. A gente acaba aqui excluindo pressupostos que muitas vezes incham, né, tem aquela gordura ali nos gastos, ou ainda descobrindo oportunidades de negócio ao reavaliar aí as projeções de vendas, por exemplo. Mas é claro que, se a sua empresa já opera há algum tempo e possui um histórico consistente, não há por que abrir mão dele. E nesse caso, a gente pode sim utilizar a metodologia de orçamento base histórica para olhar para os números que a gente já realizou nos exercícios anteriores e utilizá-los para a gente aumentar a curacidade nas nossas projeções. Nesse caso, para elaborar cada peça do orçamento, você pode olhar para as informações dos últimos anos para entender o quão factível está as suas projeções para o próximo exercício orçamentário. Muito bem, pessoal. Todo profissional possui a sua caixa de ferramentas aí para facilitar o seu trabalho. E com a controladoria, né, com esse processo de orçamento, não é diferente. Então a gente precisa aí de algumas ferramentas que facilitem a elaboração do nosso orçamento. Como a gente comentou que o foco do curso é de capacitar aí para rodar um orçamento no estado da arte, e a gente não quer que você perca tempo com fórmulas e planilhas, então eu vou ensiná-los agora a criar o seu ambiente de planejamento lá no Twizy, que é a nossa solução aí de planejamento e acompanhamento dos resultados. Lembrando que ao final você pode exportar todas as informações do Twizy e continuar aí com a solução da sua preferência. Então, se você quer continuar por planilhas, se você quer continuar em outro sistema, você não vai perder nada do trabalho que a gente vai realizar aqui durante o nosso curso. Pessoal, a criação do ambiente de planejamento, a sua conta aqui no Twizy, é muito simples. Basta você acessar o URL www.twizy.com.br/cadastro. Essa URL também vai estar disponível em algum local aqui próximo ao vídeo que você está assistindo.
e você vai preencher aqui o seu e-mail e a sua senha. E essas informações vão ser única e intransferível aí para você acessar o seu Twizy. Basta clicar em criar conta, você será redirecionado para a tela de login, informe novamente o e-mail cadastrado e a senha e clique em entrar. Pronto, agora você criou sua conta e está dentro do ambiente da Twizy. Seja bem-vindo. O Twizy, um ponto importante aqui é que ele trabalha com o conceito de plano. Então, tudo que a gente vai trabalhar durante o curso vai estar dentro de um plano orçamentário. O primeiro passo que nós vamos fazer, então, é criar um plano. Clique em novo plano, coloque um nome para o seu plano. Eu vou chamar aqui como exemplo de orçamento anual. Abaixo você vai informar o seu indicador primário, ou o que a gente chama aqui na Twizy também de OMTM, One Metric That Matters, ou a métrica mais importante. Esse é um conceito bem importante para o seu orçamento. A meta mais importante é uma meta que vai nos acompanhar durante todo o processo de planejamento aqui. É claro que você não vai olhar só para ela, longe disso, mas a meta primária é o que vai ajudar depois a gente a entender aonde que a gente precisa olhar com mais cuidado no nosso orçamento quando essa meta está desviando. Eu vou deixar também um artigo completo sobre isso como apoio nessa aula. Se você não sabe qual indicador utilizar, não tem problema. Eu sugiro muito que você use o EBITDA, pois o EBITDA, a gente vai entender ele mais para frente no curso, é um dos principais indicadores econômicos financeiros quando a gente está analisando o desempenho das empresas. E aí você pode colocar a sua meta de EBITDA. No meu exemplo aqui, eu vou colocar 1 milhão de EBITDA. E logo abaixo, nós temos o horizonte orçamentário. O horizonte orçamentário se refere ao período que nós vamos orçar. Geralmente, as empresas trabalham com um período de 12 meses, de janeiro a dezembro. E para o nosso exemplo, é esse que a gente vai colocar. Se você precisar fazer um orçamento diferente, sem problema. Coloque aí o seu horizonte orçamentário dentro da sua realidade. Se é o seu primeiro orçamento e você está em dúvida, opte aqui pelos 12 meses, janeiro a dezembro, e pode clicar em salvar. Ótimo, agora nós temos um plano criado no Twizy, temos uma métrica mais importante definida e a gente vai entender junto essa tela inicial do Twizy. Logo aqui à esquerda, eu tenho o meu painel com as configurações principais do nosso orçamento. Então, a primeira coisa aqui é a empresa que eu estou trabalhando, a Campos Confecções, que a gente já conversou, uma empresa fictícia do ramo têxtil. Logo abaixo, eu tenho o meu plano, então, nosso orçamento anual. O Twizy, ele trabalha com múltiplos planos, então eu poderia ter outros planos, outras simulações de cenários aqui dentro, né? Como se eu pegasse a minha planilha de orçamento e fizesse várias cópias dela para simular algum resultado, alguma ação no decorrer do meu planejamento ou do meu acompanhamento. Logo abaixo, eu tenho as informações do horizonte orçamentário, de quando até quando a gente está falando aqui do nosso orçamento. Logo abaixo, a gente tem a situação aqui do nosso workflow orçamentário. Então, ele sempre começa em definições estratégicas. Definições estratégicas é uma etapa onde a controladoria, o financeiro, né, o responsável pelo orçamento, está em contato direto ali com os sócios, né, com o C-level à frente do negócio. Então, definições estratégicas vai ser o levantamento daquelas premissas que a gente já conversou e vai falar mais nas próximas aulas, o OMTM, quem vai participar do nosso orçamento e assim por diante. Logo depois, quando o meu orçamento está pronto, eu já fiz a carga, por exemplo, do meu histórico, já coloquei as minhas premissas para os gestores, eu vou colocar esse orçamento para rodar no status em planejamento, que é quando os gestores, caso você opte pelo orçamento descentralizado, vão poder entrar no Twizy e fornecer as informações das suas áreas, o orçamento das suas áreas. Logo depois, esse orçamento vai para o status em acompanhamento. Então, o nosso planejado ele é bloqueado e agora eu passo a acompanhar mensalmente os valores. E é o momento onde o seu gestor pode entrar para justificar os desvios, por exemplo. Até o momento lá no final do ano, que esse orçamento vai ser encerrado. E por último, aqui abaixo, nós temos sempre nos acompanhando o nosso OMTM, a nossa métrica mais importante que a gente definiu na criação do plano. Nesse caso, nós optamos pelo EBITDA, né?
Então agora, conforme eu for planejando os meus números de receitas, despesas, custos, o Twizy vai mostrar aqui o quanto que esse planejamento acumulado está próximo ou não do nosso EBITDA, da nossa métrica mais importante. Aqui ao centro eu tenho um DRE, um demonstrativo de resultado resumido. Esse não é o nosso principal relatório de DRE, nós vamos falar mais sobre ele nas próximas aulas, mas aqui você vai poder acompanhar o planejado, o histórico e a variação das principais linhas do seu orçamento. Aqui no canto superior direito, eu vou ter a decomposição do nosso AMTM. Então, conforme eu for preenchendo as informações no Twizy, populando o meu orçamento, essa área vai ser preenchida também com cada fatia das peças orçamentárias. Então, quanto que fica em receita, em deduções, custos, despesas e assim por diante. No painel de atividades realizadas, você vai poder conferir quando alguém altera o status do plano. Então, quando ele está em planejamento, acompanhamento ou quando o plano é encerrado. Logo abaixo, você consegue acompanhar uma evolução no período gráfica aqui do EBITDA, que é o nosso indicador mais importante, definido aqui. Se você definiu outro indicador, é ele que vai ser exibido aqui nessas telas, tá? E por último, eu tenho aqui mês a mês o planejado versus o histórico e depois o planejado versus o realizado, quando em acompanhamento do nosso plano orçamentário mês a mês. Aqui acima, no menu Planejamento e Acompanhamento, você vai ter acesso a todos os módulos de planejamento do Twizy. E veja aqui que eles já estão dispostos de uma maneira lógica. Então, a estrutura que nós temos aqui é de um DRE. Começa lá por receitas, a gente tem as deduções, depois as matérias-primas e os custos variáveis, gastos com pessoal, despesas, até chegar em investimentos. Então, é linha a linha do nosso demonstrativo de resultado. Logo em seguida, eu tenho análises e relatórios, com os dois principais relatórios que a gente vai sair desse curso com eles prontos, que é o demonstrativo de resultado e a projeção de fluxo de caixa. E por último, temos os gráficos e indicadores. Todas essas informações você não vai precisar parametrizar nada. Conforme você for criando a sua modelagem financeira, seu plano de contas, canais e produtos aqui no Twizy, ele mesmo vai configurar de forma padrão os relatórios de DRE, DFC e os principais indicadores de resultado. Aqui no canto superior direito, se você precisar, você pode cadastrar outras empresas para fazer o orçamento aqui no Twizy e também em Minha Equipe, você pode cadastrar aqui outros usuários, gestores, diretoria ou mesmo da controladoria para participar do seu orçamento. Cada gestor vai ter uma segurança diferente do que ele pode consumir de informação e o que ele não pode aqui no Twizy. E se em qualquer momento você precisar de alguma ajuda com o sistema, você pode chamar o nosso suporte aqui em ajuda, no canto inferior esquerdo. Pronto, agora você conhece já todo o seu ambiente de planejamento, a sua caixa de ferramentas do orçamento que a Twizy vai te fornecer. É claro que se você precisar, nós também temos no nosso site planilhas modelos para você trabalhar os conceitos que você vão ver no curso em planilhas. Mas, se você optar por utilizar o Twizy, ao final você também consegue exportar essas informações para Excel e continuar sem nenhum tipo de custo. Nas nossas próximas aulas, vocês vão ver que o Twizy vai estar com uma carinha um pouco diferente, com um layout um pouco diferente. Isso porque essa versão que eu estou apresentando para vocês foi atualizada recentemente e o curso foi gravado com uma versão anterior. Mas a disposição dos itens de menu, a forma como você cria o orçamento, tudo vai ser igual. Tá? E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para chamar nossa ajuda aqui no canto inferior esquerdo. Até a nossa próxima aula.